Hoje, dentro do tema Grandes Acontecimentos que Marcaram a História do Cristianismo, nós vamos falar sobre a destruição de Jerusalém. Vamos falar sobre o general Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70 da era cristã. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero pedir a você que dê um clique no botãozinho de inscrever-se, se inscreva, porque toda semana nós estamos colocando aqui vídeos de assuntos interessantes, de assuntos que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Então, dê um clique no inscrever-se. Se você gostou, também pode clicar no botãozinho de gostei, no like, e compartilha com os seus amigos, porque fazendo isso você vai estar ajudando a gente a continuar o trabalho, tá bom? Gésio Floro amava dinheiro e odiava os judeus, e como procurador romano ele governava a Judéia, e ele não se importava com sensibilidades religiosas, ele não estava nem aí para a religião das pessoas, e muito menos ligava a mínima para a religião dos judeus, né, para o judaísmo. Quando a entrada de impostos era baixa, ele se apoderava até da prata do templo de Deus. Em 66 depois de Cristo, quando a oposição cresceu, ele enviou tropas a Jerusalém para massacrar e crucificar os judeus. Essa ação de Floro foi o estupim para uma revolta que já estava prestes mesmo a acontecer há algum tempo. A revolta judaica teve início em Massada. Massada foi um lugar onde Herodes construiu um palácio e os romanos ergueram uma grande fortaleza. Foi ali que a revolta judaica teve início e também teve ali o seu fim trágico. Então, inspirados pelas atrocidades de Floro, alguns zelotes, eles ficaram muito irritados e decidiram atacar a fortaleza. Para surpresa de todos, a fortaleza foi conquistada e os zelotes massacraram o exército romano que estava acampado ali dando proteção. Em Jerusalém, então, o capitão do templo, do Beit HaMikdash, declarou abertamente uma rebelião contra Roma. Aí, não demorou muito para que toda a Jerusalém ficasse alvoroçada, as tropas romanas foram expulsas, uma parte dela foi morta, a Judéia se revoltou e depois da Judéia se seguiu nessa revolta também a Galileia. E por um breve período de tempo até parecia que os judeus estavam vencendo. Foi então que Céstio Galho, o governador romano da região, saiu da Síria com 20.000 soldados. Aí ele cercou Jerusalém por 6 meses, mas fracassou. Deixou para trás de si 6.000 soldados romanos mortos e uma grande quantidade de armamentos que os judeus que defendiam a cidade recolheram e usaram. Após isso, o imperador Nero enviou Vespasiano, general condecorado, para sufocar a rebelião dos judeus. Vespasiano foi minando, por assim dizer, as forças dos rebeldes, eliminando a oposição primeiro na Galileia, depois na Transjordânia e por fim na Idumeia. E depois, por fim, ele cercou Jerusalém. Mas antes do golpe que provavelmente desmantelaria toda a rebelião judaica, Vespasiano foi chamado de volta a Roma por ocasião da morte de Nero. E também o pedido dos exércitos orientais para que Vespasiano fosse imperador marcou o fim de uma luta pelo poder que havia em Roma, Em um dos seus primeiros atos imperiais, o que Vespasiano fez foi nomear seu filho Tito para conduzir a guerra contra os judeus. Aí a situação se voltou contra Jerusalém, que agora já estava cercada e isolada do restante do país. A cidade estava num cerco, estava sofrendo muito e até as estratégias de defesa estavam confusas. As facções internas da cidade estavam se desentendendo em relação a essas estratégias de defesa e, conforme o cerco se prolongava, as pessoas morriam de fome, de doenças,
como você sabe bem que acontece numa cidade sitiada, né? Vai acabando a água, a comida, a infraestrutura vai sendo destruída e tudo mais. Aí todas as pessoas que viviam bem começam a entrar em estado deplorável, né? Disse que até a esposa do sumo sacerdote, que outrora andava em luxo, agora revirava as lixeiras da cidade em busca de alimento. Então, uma situação dificílima. Apesar de a Bíblia não descrever o cerco de Jerusalém com detalhes, mas você pode ler no livro dos Reis o cerco de Samaria, por exemplo. Esse episódio do cerco de Samaria você pode ler no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Leia o capítulo inteiro e você vai ver o que como é a situação de uma cidade sitiada, de uma cidade cercada por exércitos inimigos. Você vai ver lá e você vai perceber que a situação de Jerusalém no ano 70 não era diferente da situação de Samaria cercada naquela época. O cerco continuou por bastante tempo. Os romanos empregaram suas máquinas de guerra para arremessar pedras contra os muros da cidade, destruindo os muros. Os arietes forçavam as muralhas fortificadas. Aí o povo judeu estava num grande aperto. Eles lutavam durante o dia e reconstruíam, pelo menos tentavam reconstruir as muralhas durante a noite. Mas por fim, o exército romano conseguiu entrar pelo muro exterior, depois pelo segundo muro e depois chegou ao terceiro muro e aí a cidade caiu. Os judeus continuaram lutando. Aí a última defesa judaica foi correr para o templo, que era a sua última linha de defesa, mas esse daí foi o fim do cerco de Jerusalém. Os guerreiros judeus pereceram e também o Beit HaMikdash, o templo, foi destruído. Flávio Josefo, o famoso historiador judeu, ele disse que Tito queria até preservar o templo, mas os soldados estavam tão irados com a resistência dos oponentes que terminaram tocando fogo, queimando por completo o templo. Esse episódio me faz lembrar das palavras de Jesus que nós encontramos em Mateus 24:2, encontramos também em Marcos 13 e versículo 2. Em Marcos diz assim: e respondendo Jesus disse-lhes: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em Mateus 24:2 ele diz: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, a queda de Jerusalém, essencialmente, ela pôs fim à revolta, porque aí praticamente, a não ser por suas vidas, já não tinha mais por que lutar. A cidade estava dominada, parcialmente destruída, e o santuário, o Beit HaMikdash, estava por terra, destruído. Então, os judeus também, nesse episódio, foram capturados, foram dizimados. Os que ficaram vivos foram vendidos como escravos. O grupo dos zelotes que tinha tomado Massada também permaneceu lá na fortaleza por 3 anos. Mas depois o exército romano construiu uma rampa e através dela invadiu o local. Mas quando finalmente o exército romano conseguiu dominar e entrar em Massada, eles encontraram os rebeldes todos mortos. Cometeram suicídio para que não fossem capturados pelos invasores. Essa revolta, a revolta dos judeus e a destruição de Jerusalém e do templo, marcou o fim do Estado judeu até agora na era moderna, quando Israel novamente é reconhecido como Estado e como nação. Essa destruição trouxe mudanças significativas no culto, porque agora não tinha mais o templo, a cidade tinha sido parcialmente destruída, os judeus tinham sido dispersos,
Então houve uma mudança significativa no modo de adoração e de culto. O mesmo aconteceu em 586 a.C., quando os babilônicos destruíram o templo de Salomão, e foi nessa época que se estabeleceram as sinagogas, onde eles podiam estudar a lei de Deus e também, de certa forma, adorar. Então, em 586 a.C., houve mudança nos costumes de adoração, e agora novamente por causa da falta do templo que acabara de ser destruído. E o que eu vou comentar agora, o que se segue agora, faz com que esse evento da destruição do templo de Jerusalém, o Beit HaMikdash, e a destruição da cidade seja importante para o cristianismo. A grande questão que faz ligação entre o cristianismo e a invasão do general Tito e a destruição da cidade é a seguinte: eles se lembraram das advertências de Cristo contidas em Mateus 24, de 15 a 18, que você pode ler. Consta também em Lucas 21, de 20 a 24. Eu vou ler a de Mateus, está escrito assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, agora, mais crentes do que em qualquer outra época, e ouvindo as advertências de Cristo, fugiram de Jerusalém assim que viram os exércitos romanos cercar a cidade. E eles não lutaram, se recusaram a pegar em armas contra os romanos, simplesmente dando ouvidos à profecia de Cristo. E eles fugiram para Pela, na Transjordânia. No artigo lá no nosso blog tem em notas de rodapé uma notinha sobre a cidade de Pela. E a partir então desse evento, da destruição da cidade e do Beit HaMikdash, do templo, a nação judaica obviamente não tinha mais como confiar na proteção que o Império Romano antes dava ao judaísmo, né? Então não havia mais onde se esconder da perseguição, a coisa ficou crítica, e a partir daí, então, é que se inicia a diáspora judaica, que é também um grande tema que você pode pesquisar e estudar, tá bom? Então esse foi o nosso comentário de hoje, intitulado Tito destrói Jerusalém, fazendo parte dos nossos comentários sobre grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. Se você gostou, dá um clique aí no gostei, compartilhe com os seus amigos e nos ajude a crescer esse canal se inscrevendo e pedindo para os seus amigos se inscreverem também, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.